Boa noite, Jesus abençoe a sua vida. Nós somos aqui da Igreja Presbiteriana do União, em Belo Horizonte. Eu sou o pastor Mateus. Está aqui com a gente nessa noite o Israel, está aqui com a gente a Nayeli. E nessa noite nós estamos aqui para adorar o nome do Senhor. Olha, nesses tempos de crise, nesses tempos de inquietação, nesses tempos de grandes temores, a gente não pode se esquecer de quem Deus é, de quem o Senhor é. O Senhor, ele se declara como o nosso refúgio, porque no meio das tempestades, no meio dos turbilhões, é para Ele que nós vamos correr para encontrar acolhimento. O Senhor, ele se declara como a nossa fortaleza, porque em tempos de guerra, Ele é o lugar seguro para abrigar o seu povo. O Senhor também se declara como o nosso socorro bem presente na tribulação, porque é a Ele a quem nós clamamos, é a Ele em quem esperamos, é Ele que pode nos ajudar nessa jornada que nós temos durante essa vida. E eu quero te convidar nesse momento a aquietar o seu coração. Eu quero te convidar nesse momento a olhar para o Senhor. Eu quero te convidar nesse momento a adorar o nome do Senhor. Onde você está aí, eu quero que você curva a sua cabeça e faça uma oração. E peça ao Senhor que te desligue um pouco de tudo que está acontecendo e faça com que você contemple aquilo que Ele é. É isso que acalma o nosso coração. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, nós queremos olhar mais para o Senhor. Nessa noite, nós queremos, ó Deus, contemplar o Senhor. Nós queremos adorar o nome do Senhor. Nessa noite nós também queremos ouvir a Tua voz. Sim, Deus, a Tua palavra é a Tua voz. A Tua palavra fala ao nosso coração, dirige o nosso caminho. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nessa noite nós queremos exaltar o Teu glorioso nome. Ó Deus, e nessa noite nós pedimos uma manifestação intensa do Senhor, para que o Teu Santo Espírito traga paz aos corações, traga refrigério aos aflitos, e para que o Teu Santo Espírito nos faça compreender a Tua palavra. Nos ajude e esteja conosco em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor, irmãos? Teu
Recaio de novo em suas mãos, eu recaio em tua graça, oh papai. Recaio de novo em suas mãos, e se nós passarmos pelo vale, recai em tua graça, oh Senhor. Recaio de novo em suas mãos, e se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, e em teus braços é o meu descanso, e em teus braços é meu descanso, e em teus braços é o meu descanso, e em teus braços é o meu descanso. Que a partir desse momento aí, onde quer que você estiver, você possa lembrar que Jesus, ele te ama infinitamente e que ele morreu por nós em uma cruz, e que a gente deve lembrar disso todos os dias, sim, porque se a gente está aqui cantando, se o Mateus está aqui pregando, ou se as pessoas estão no mundo afora pregando o nome de Jesus, é porque ele morreu por você, e essa morte teve significado para essa pessoa. Essa morte nos fez viver de novo. Essa morte nos fez encarar a vida de modo diferente. Essa morte transforma a vida. Então, onde quer que você estiver aí, sentado no seu banco, na sua sala, com a sua família, que você possa lembrar deste amor, que Jesus, ele nos ama, que esse amor é infinito, que ele não tem fim. É imensurável falar de um amor que pra gente é tão grande, que não é visível, mas que ele é sentido dentro de nós. Então, que você possa sentir esse amor e saber que Jesus, ele ama você. Mesmo a gente sendo falho e pecador, ele nos ama pra sempre. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho e mesmo sem merecer, Deus me ama. E se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. E se estou fraco, se eu estou caindo, ele não deixa de me amar. E sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? E Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e ele está sempre de braços
queremos te agradecer, Pai, por este amor que é incalculável, que é grande demais e que a gente não merece, Jesus. Que a gente possa lembrar do seu amor na cruz por nós todos os dias, que a gente possa lembrar do seu amor, ó Pai, que ele é infinito, Jesus. Nós queremos te adorar de todo o coração. Então nós clamamos ao Senhor para que o Senhor possa ser o nosso centro de adoração. No nome de Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nós, nesse momento, vamos ser edificados pela palavra de Deus. Nesse momento, nós seremos fortalecidos e alimentados para a nossa jornada. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no livro de 2 Reis, capítulo 4. Segundo livro dos Reis, no capítulo 4. Nós vamos ler aí, 2 Reis, capítulo 4. Do verso 1 ao verso 7. 2 Reis, capítulo 4, do verso 1 ao verso 7. Nós vamos acompanhar o texto. Você vai manter a sua Bíblia aberta e juntos nós vamos extraindo aqui algumas lições do Senhor para as nossas vidas. Juntos aqui nós seremos fortalecidos pelo Senhor nessa noite. 2 Reis, capítulo 4, do verso 1 ao verso 7.
Veja o que diz o texto aí. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, o que é que tens em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Vamos ter mais um momento de oração? Peça a Deus para falar o seu coração. Peça a Deus para que nesse momento em que a palavra dele é pregada, que você seja iluminado. Peça a Deus que nesse momento você seja direcionado e que ao término desse culto você tenha a certeza de que Deus falou com você. Peça a Deus isso na sua oração nessa noite. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos encarecidamente para que a tua palavra fale ao nosso coração. Nós precisamos ouvir o Senhor. Nós precisamos compreender a tua vontade. Nós precisamos ter o nosso caminho iluminado, e a tua palavra é a luz para os nossos caminhos, a tua palavra é a lâmpada para os nossos pés. Senhor, ajude-nos a compreender a tua vontade nessa noite. Fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Gente, uma grande crise é o que nós percebemos aqui nesse texto. Uma mulher dos discípulos dos profetas que perde o marido, está endividada, e agora, nesse momento, a gente vê uma mulher, quem sabe, desesperada, precisando pagar a sua dívida, correndo o risco de perder os próprios filhos, porque os credores poderiam levar os filhos para serem escravos em troca do pagamento da dívida, já que ela não tinha dinheiro. Mas enfim, aqui a gente percebe uma crise terrível, uma crise emocional, uma mulher que perde o seu marido, filhos que perdem o pai, um luto nesse momento. Aqui nós percebemos uma crise financeira, uma mulher endividada que não tem com o que pagar. Mas aqui também nos é apresentado a operação poderosa do Senhor, tirando essa família da crise, renovando essa família e trazendo uma nova expectativa. Enfim, esse texto ele traz para nós algumas lições para que nós possamos passar pelos momentos de crise, para que a gente possa passar pelos momentos de tribulação e para que a gente possa prevalecer quando as dificuldades batem à nossa porta. A primeira coisa que o texto nos ensina é que as famílias do povo de Deus, elas passam pela crise. Acompanha o texto aí comigo. Veja só que ela diz aí, o texto diz aí no verso 1, assim: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Veja só, um luto, uma dívida, uma situação extremamente complicada que acomete uma família. E veja só que a mulher, quando conversa com o profeta Eliseu, ela diz:
meu marido, teu servo, era um homem envolvido na obra de Deus, era discípulo dos profetas, era um homem que estava investindo a vida em fazer a vontade de Deus, era um homem que estava investindo a vida em servir. Então você percebe que uma pessoa que envolvida na obra de Deus morre e a família agora passa por muitos apertos. Além disso, ela faz uma outra observação. Ela fala, o meu marido, teu servo, e ela fala, tu sabes que ele temia ao Senhor. Reconhecidamente, o marido dessa mulher era alguém que andava com Deus. Ele era reconhecido como um homem de Deus. Mas a crise bateu na porta daquela família. A primeira coisa que a gente entende é que famílias do povo de Deus também passam por crise. Talvez isso possa parecer óbvio para você dizer que famílias do povo de Deus passam por crise, mas infelizmente, muitas vezes, o que a gente tem ouvido é um discurso de vitória, de só vitória, de que o povo de Deus só tem vitória, de que os problemas não chegam na tenda do povo de Deus e de que a gente passa por situações que a gente tem que determinar, que a gente não pode aceitar. Olha, as famílias do povo de Deus também passam pela crise. É o que a gente percebe aqui. Olhe para dentro da sua casa, olhe para dentro do seu lar, olhe para tudo que está acontecendo. O que se passa aí? A realidade é que as tribulações dessa vida, elas estão na agenda do Senhor, até para o povo de Deus. Olha, a promessa do nosso Senhor para um tempo sem choro, para um tempo sem dor, para um tempo sem lágrima, é a promessa que nós vamos desfrutar no novo céu e na nova terra. É a promessa para depois que nós passarmos por essa vida. Agora, nessa vida, nós teremos de enfrentar as tribulações. Nós teremos de enfrentar os momentos difíceis. O Senhor Jesus, Ele nos adiantou que nesse mundo nós teríamos aflições. Então, famílias do povo de Deus também passam por crise, também vivem momentos difíceis, também passam pelos momentos de dor. Você precisa compreender que a nossa trilha nesse mundo, ela é cercada de obstáculos, de dificuldades e de tribulações. Olha, eu não quero ser um profeta do caos. O que eu quero te mostrar é a realidade. Nós precisamos encarar a realidade. Existem muitas coisas boas do Senhor para as nossas vidas, mas também existem tribulações na agenda do Senhor para que a gente possa passar por esse mundo. Vamos acompanhando o texto aí comigo? Veja só, ainda no verso 1, o texto diz aí que essa mulher clamou a Eliseu. Clamou a Eliseu. A segunda lição que o texto nos ensina é que a esperança da nossa vida está em Deus. Olha, o texto fala que essa mulher, diante de toda aquela situação, diante da possibilidade de perder os seus filhos para serem escravizados pelos credores, diante da dívida e diante da situação do luto, ela vai atrás de Eliseu. E Eliseu era profeta. Por que o texto nos mostra que a esperança está em Deus? Veja só, acompanha comigo. No Antigo Testamento, existiam ali 3 ofícios específicos. Existia o ofício de sacerdote, que havia alguém que mediava a relação do povo com Deus. O sacerdote representava o povo diante de Deus. No Antigo Testamento, o povo de Deus também, ele estava debaixo da liderança de um rei. O povo era governado em nome de Deus. E no Antigo Testamento nós também temos a figura do profeta, que é aquela pessoa que representa Deus diante do povo. O profeta era a voz de Deus para o povo, tanto que os profetas, eles sempre diziam, assim diz o Senhor. Então, quando essa mulher vai atrás do profeta, é porque ela está atrás de uma resposta de Deus. Deus era representado pelo profeta no meio do povo. Então, o poder não estava em Eliseu, estava no Deus a quem Eliseu representava para aquele povo. Então aquela mulher
vai buscar a Deus, vai em busca de uma resposta de Deus, vai em busca de ouvir a voz de Deus, vai em busca de entender a vontade de Deus para aquele momento. A esperança está em Deus. Observe a sua vida, observe tudo que está acontecendo, observe esse mundo, observe o caos que se aproxima. Onde está a sua esperança? Onde está a sua esperança para guardar a sua saúde? Onde está a sua esperança para guardar a sua família de uma crise financeira? Onde está a sua esperança de dias melhores? No Salmo 121, o salmista ele começa dizendo: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Mas ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor. Olha, o nosso socorro vem do Senhor. A nossa esperança está no Senhor. Olha, não adianta você tentar andar sozinho. Não adianta você querer achar que é dono do seu próprio nariz. Não adianta você confiar nas suas próprias forças. A nossa esperança está no Senhor. Essa é que é a realidade. Você precisa compreender que você não é o centro do universo. Você precisa compreender que você não dá conta sozinho. Você precisa compreender que a vida não gira em torno de você. Existe algo maior, ou melhor, existe alguém maior. E a vida gira em torno dele, o universo gira em torno dele. E ele é a nossa esperança de dias melhores. A nossa esperança está no Senhor. E nessa noite, quem sabe, o Senhor não quer renovar a esperança da sua vida. Nessa noite, quem sabe, o Senhor não quer renovar a expectativa que você tem, mas a expectativa no Senhor. Porque poderá ser que você está aí quebrando a cara dia após dia, se frustrando dia após dia, batendo cabeça dia após dia, porque a sua esperança está em qualquer outra coisa. Às vezes, a sua expectativa está nas coisas desse mundo. Às vezes, a sua expectativa está nas coisas dessa vida. Às vezes, a sua expectativa está nas coisas que nos rodeiam aqui, naquilo que você pode ver, naquilo que você pode pegar. E dia após dia você vai se frustrando porque percebe que você não está indo a lugar nenhum. A nossa esperança, a nossa confiança está no Senhor. Ele é a esperança para esses dias de crise. Continua analisando o texto aí comigo. Acompanha comigo. Observe que quando essa mulher vai a Eliseu, vai atrás do profeta, de fato, é porque ela olha para tudo aquilo e ela percebe que ela não pode resolver aquela situação. No nosso país, nós vivemos um tempo em que um vírus vai sendo disseminado dia após dia, e veja como a gente é fraco. Veja como nós dependemos do nosso Senhor. Um vírus, um ser invisível que de repente muda a vida das pessoas, aprisiona as pessoas em casa, muda o mercado econômico, muda a rotina das pessoas, causa temor na vida das pessoas. Você é fraco. Você não consegue sozinho. A nossa esperança está no Senhor. Continue acompanhando o texto comigo. Olha o verso 2, o que ele diz aí. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. A terceira lição que esse texto nos ensina para passar pelas crises é que você precisa valorizar as coisas que o Senhor já te concedeu. Observe aqui que a pergunta do profeta, ele fala: o que eu vou fazer por você? E imediatamente ele pergunta: o que é que você tem em casa? E a resposta dela é: eu não tenho nada, senão uma botija de azeite, senão um pouquinho de azeite. Ela olha para aquilo que ela ainda tem, mas ela vê que aquilo já é nada, que aquilo não pode resolver a situação dela. E observe que é exatamente por meio daquilo que ela já tinha é que Deus faz um grande milagre.
É por meio do pouquinho de azeite que já estava dentro da casa dela que Deus faz uma grande multiplicação e que Deus muda aquele quadro de miséria daquela família. Valorize o que você tem em casa. Se o Senhor te faz essa pergunta nessa noite, o que você tem para responder? O que é que você tem em casa? O que é que o Senhor já te deu? Porque pode ser que o tempo todo você esteja respondendo aquilo que você não tem. Pode ser que você passe o dia inteiro murmurando, reclamando, se entregando às lamúrias e se respondendo aquilo que você não tem. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho aquela casa, eu não tenho aquele salário, eu não tenho aquele emprego, eu não tenho aquela condição, eu não tenho. Olha, o que você não tem não vai mudar a sua vida. O que é que você tem em casa? E observe como Deus opera por meio das coisas que as pessoas já têm ao longo da sua palavra. Se lembra comigo aí da história de Davi. Davi chega num cenário de medo, de terror, ali onde os filisteus afrontam o povo de Israel por meio de um homem gigante e que desafia o povo dia após dia por 40 dias. Mandem um homem para lutar comigo. E o povo de Deus, amedrontado e paralisado, não tinha coragem de fazer nada. Davi chega naquele cenário apenas para levar suprimento para os irmãos, um presente para o general, e ele assiste toda aquela afronta ao povo de Deus, e Davi decide lutar. Saul, ali numa tentativa de ajudar o moço a se machucar menos, talvez, entrega a ele a sua própria armadura, e Davi mal consegue andar com a armadura de Saul e decide que não vai usar a armadura para lutar, e então usa aquilo que ele tem, aquilo que ele sabe. Davi usa uma funda e Davi pega 5 pedras no ribeiro, que era aquilo que ele conseguia utilizar. E aí o texto diz que Davi vence o gigante com as pedras que ele tirou no ribeiro e com uma funda. Ele usou aquilo que ele já tinha. Lembre-se ainda que quando Jesus multiplica pães e peixes para uma multidão, quando os discípulos chegam para Jesus e dizem para ele: olha, você tem que dispensar esse povo porque aqui não tem nada para eles comerem. Jesus fala: dai-lhe vós mesmos de comer. E eles falam: mas como nós vamos dar de comer para tanta gente? E Jesus fala: mas o que vocês têm aí? E aparece um rapaz com 5 pães e 2 peixes. E a partir daquilo que eles já tinham, uma grande multiplicação e uma multidão é alimentada. O que é que você tem em casa? Talvez Deus vai transformar o quadro da sua vida por meio daquilo que você já tem, por meio da família que você tem, por meio das habilidades que você tem, por meio de tudo aquilo que Ele já te concedeu. O que é que você tem em casa? Continue analisando o texto comigo. Acompanhe ainda comigo. No verso 3, o texto diz assim: então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias, não poucas. Aqui a 4ª lição para que a gente possa passar pelos momentos de crise. A 4ª lição é que você precisa fazer a sua parte. Olha, Eliseu vai ser grandemente usado por Deus nesse momento para que ele possa multiplicar o azeite e acabar com a crise daquela família. Mas o texto diz o seguinte: você precisa de vasilhas. E ele fala: vai atrás dos seus vizinhos e pede vasilha emprestado. E é importante a gente compreender que nos grandes centros urbanos, você talvez chama no interfone o seu vizinho e ele te atende, ou você às vezes chama a pessoa pelo muro,
ou às vezes você atravessa a rua e bate no portão, mas ali havia um contexto rural, em que as casas eram distantes, em que a pessoa tinha que caminhar até quilômetros para chegar na casa das pessoas. E ali, talvez naquele calor do Oriente Médio, aquela mulher e seus filhos têm que sair atrás de vasilha, e eles têm que andar muito, e eles têm que procurar o máximo de vasilhas que eles conseguirem. Veja só, Deus multiplicaria o azeite, Deus faria uma grande obra, Deus tiraria aquela pessoa da crise, mas quem providenciaria as vasilhas era a mulher e seus filhos. Veja só, talvez você esteja esperando que Deus abra portas, talvez você esteja esperando que Deus faça as coisas grandes, mas você está fazendo aquilo que você tem que fazer? Aquela mulher não podia simplesmente cruzar os braços e esperar o azeite se multiplicar, porque não se multiplicaria azeite se ela não tivesse vasilha. E ela correu atrás das vasilhas. Portanto, às vezes você queria um emprego melhor, você queria uma oportunidade melhor. Você não se qualifica, você não estuda. E aí, você, portanto, muitas vezes não está pronto para as oportunidades que Deus pode colocar na sua vida. Talvez você queria uma oportunidade melhor na empresa que você trabalha, mas você também não é um bom funcionário, não está preparado para assumir novas responsabilidades. Talvez você está esperando coisas novas acontecerem, mas não se prepara para isso. Veja só, a mulher precisou providenciar vasilhas e não poucas. Olha, às vezes Deus quer abençoar a sua vida, Deus quer transformar o quadro da sua família, mas existem coisas que você tem que fazer. E às vezes o problema é que você não está fazendo aquilo que é a sua responsabilidade. Talvez você ainda não está preparado para que Deus abra portas sobre a sua vida. Essa é a realidade aqui do nosso texto. Portanto, diante do cenário de crise, seja um bom aluno, seja um bom funcionário, busque se qualificar, busque se aperfeiçoar para que você esteja preparado para os milagres e para aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Acompanhe o texto comigo ainda, vamos seguindo juntos. Olha aí o verso 4 e o verso 5. O texto diz assim: então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Este lhe chegava as vasilhas e ela as enchia. A quarta lição que o texto nos ensina para superar os momentos de crise é que você precisa manter a sua família unida. Observe aqui a orientação de Eliseu. Traz as vasilhas, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. E então enche as vasilhas. Perceba que nem o profeta participou do momento da multiplicação. Ali havia uma situação familiar. Ali havia uma situação em que eles deveriam estar juntos. Ali haveria uma situação que Deus queria tratar com a família, um cooperando com o outro, um ajudando o outro, um fortalecendo o outro. Não tinha que ter ninguém de fora para ajudar, não tinha que ter nem o profeta lá nesse momento. Unir a família para vencer a crise. Olha, imagina se nesse processo em que o azeite se multiplica, em que enche uma vasilha, coloca outra vasilha, põe a que estiver cheia à parte, e assim, simultaneamente, o tempo todo, se um dos filhos fala assim: olha, eu já corri atrás das vasilhas, agora eu vou cuidar das minhas coisas, e sai para a rua para fazer alguma coisa. Imagina se um dos filhos fala assim: olha, eu não posso ajudar vocês. Enfim, veja só a união da família enquanto Deus fazia um milagre. Observa aí comigo como foi importante em que eles estivessem ali com a porta fechada e Deus tratando com a família e a família se esforçando juntos para que eles pudessem superar aquela crise. Infelizmente,
Muitas vezes o que nós percebemos hoje em dia é que as famílias estão desintegradas, pessoas vivem debaixo do mesmo teto, mas vivem cada um por si. Mal conversam, cada um tem a sua luta, a sua vida, os seus desafios, os seus problemas, e não é essa a vontade do Senhor. Talvez momentos de crise possam ser uma excelente oportunidade para que Deus possa fortalecer a unidade da sua família. Muitas vezes existem mulheres sofrendo, amarguradas, tristes, e os seus maridos estão tão preocupados com os desafios da sua própria vida que nem se importam, que nem percebem aquilo que está acontecendo na vida da esposa. Às vezes existem maridos também passando situações difíceis, lutando, mas as esposas estão preocupadas com os seus próprios problemas, não conseguem mais apoiar os seus maridos. Às vezes existem filhos vivendo solitários, amargurados, filhos às vezes aí pensando até em suicídio, mas os pais estão tão preocupados em ganhar dinheiro, em colocar provisão em casa, em cuidar das coisas do trabalho, em cuidar de tantas demandas dessa vida que não percebem que os filhos estão sofrendo. Momentos de crise podem ser uma excelente oportunidade para você unir a sua família e unidos vocês superarem as crises. Vamos continuar analisando o texto? Acompanhe ainda comigo. Veja só, o texto termina assim, verso 6 e verso 7. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha, mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Irmãos, Deus transformou o quadro daquela família. O texto começa com uma família endividada, prestes a ser desintegrada, filhos prestes a serem arrancados à força do convívio com a mãe, que havia acabado de perder o próprio marido, filhos que haviam acabado de perder o pai e agora também seriam arrancados do convívio da mãe. Uma família endividada. É assim que o texto começa. Mas o texto termina com a família unida, com a dívida paga e quem sabe uma pequena empresa, porque o texto fala que agora eles viveriam do resto. Mas ali, aquela mulher compreendeu que a esperança estava no Senhor. Eles passaram pela crise, mesmo fazendo parte do povo de Deus. Mas ali, eles usaram o que eles tinham em casa. Ali, eles uniram a família para vencer a crise. Ali, houve uma transformação intensa. A nossa oração para a sua vida nessa noite é que o Senhor te fortaleça. Nós não sabemos daqui qual é a sua crise, qual é a sua dor, quais são as aflições. Nós não sabemos o que se passa dentro do seu lar ou dentro do seu coração. Mas o Senhor sabe. E Ele pode te fortalecer e transformar todo esse quadro para a sua própria glória e para a sua alegria. Que o Senhor abençoe a sua vida, fortaleça a sua fé e te renove para continuar nessa jornada. Em nome de Jesus. Amém.